Dando continuidade aqui à nossa programação, a Universo Produção tem o prazer de recebê-los para a apresentação de projetos de preservação audiovisual, que integra o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais. Até amanhã, 137 profissionais serão passado por aqui no centro de 34 debates e rodas de conversa, promovendo um espaço de diálogo, reflexões, trocas de ideias e experiências. Para a mediação desta mesa, gostaria de convidar Vívia Maluzá, curadora da temática preservação no Distrito Federal. Teremos a apresentação de 2 projetos. No primeiro momento, com o tema Audiovisual, História e Preservação, o lugar dos cinejornais e das telereportagens brasileiros na construção da memória, 1946 e 1974. Apresentação dos avanços dos 2 primeiros anos do projeto temático FAPESP Audiovisual, História e Preservação, o lugar dos cinejornais e das telereportagens brasileiros na construção da memória, 1946 a 1974, processo 2022-06032-0. O projeto é uma parceria entre o Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicação e Artes da USP e a Cinemateca Brasileira, sob a coordenação do professor Dr. Eduardo Moretti, que articula a pesquisa histórica e a preservação audiovisual da imprensa televisiva, a partir da catalogação e do processo dos filmes e documentos do Fundo Tupi. Para este projeto, gostaria de convidar para compor a mesa Carolina Viagnó Menezes, bolsista, treinamento técnico, 4º FAPESP São Paulo, é isso? Por favor. Rafael Amorim de Magalhães, bolsista, treinamento técnico, 4º A, FAPESP São Paulo. Rodrigo Arcângelo, coordenador de pesquisa e catalogação audiovisual da Cinemateca Brasileira São Paulo. No segundo momento, nós teremos a apresentação de um outro projeto com o tema 95 anos de cineclubismo fluminense, ação voltada para a preservação da memória do cineclubismo no estado do Rio de Janeiro, que irá realizar um mapeamento e a reunião de dados sobre a atividade cineclubista desde 1928, ano da fundação do Cineclube Chaplin Clube, no Rio de Janeiro, até os dias atuais. Convido também para compor esta mesa, agregar aos convidados, Drica Carneiro, que é coordenadora editorial e pesquisa do Rio de Janeiro. A 20ª Mostra de Cinema de Ouro Preto conta com Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Instituto Cultural Vale, patrocínio Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais, Caixa, Parceria Cultural Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Universo Cultural. Realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento, cineop.com.br, e no canal do YouTube da Universo Produção. Convidamos também vocês a seguirem as nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Cineop. Passo a palavra para Vívia Maluzá e desejo a todos um ótimo debate. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez aqui, dando continuidade, né, às nossas propostas de programação. A gente pensou em trazer, né, estamos tentando sempre trazer, além de cases de restauro, né, mais ligados à imagem, à restauração fílmica e audiovisual, projetos que tratem disso, né? Projetos de pesquisa, de catalogação, que façam parte
da área como um todo. A gente está sempre tentando entender a área da preservação audiovisual como esse sistema complexo, né, e cheio de facetas, umas importantes para as outras, né? Então, é uma alegria para a gente estar aqui com esses dois projetos. Vou deixar que os convidados mesmo apresentem, não vou nem resumir. Agradeço a presença de vocês e por terem aceitado, né, nosso convite. E queria só dizer que são temas que a gente vai abordar aqui muito caros a mim, pessoalmente. O trabalho das cinematecas na catalogação, dos cinejornais e esse material antigo voltado para noticiários e tudo mais. E também a história do cineclubismo no Brasil, né, e mundial. E é super importante ter esse recorte com uma pesquisa aprofundada, ainda que regional, né, mas que, assim, se cada estado puder fazer o seu, a gente vai ter um todo, né, em breve. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Eu sei que a concorrência está um pouco grande, eu lembrei, fiquei sabendo que tem o jogo do Flamengo agora. Então, agradeço mais uma vez por estarem aqui e espero que seja uma boa conversa. E com relação à dinâmica, cada pessoa vai ter em torno de 10 minutos para falar. É pouco, mas aí a gente depois abre para perguntas e respostas, que acho que é interessante também, tem gerado debates, papos bem interessantes. Obrigada, gente. Então, com a palavra aqui, a Drica. Desculpa, a Cinemateca, para começar. Sim, vocês podem começar. Tá bom. Bom, mais uma vez, acho que dá para ouvir, né? Tá. Bom, mais uma vez, agradecer ao Universo Produções pela realização da 20ª edição da Cineop, agradecer todo o apoio e agradecer também a Vivian, José Quental, Vivian Aluzá, pela curadoria, né, da temática preservação, parabenizar pela programação que vocês montaram e, enfim, e dizer que é uma honra para a Cinemateca Brasileira estar aqui pelo segundo ano consecutivo, né, apresentando um projeto desenvolvido na Cinemateca Brasileira. No ano passado nós estivemos aqui, mostramos o projeto Nitratos, né, os resultados do projeto, então aqui a gente está mostrando os primeiros 2 anos do projeto temático, cujo nome é o que está na tela. Né? Projeto audiovisual, História e Preservação, lugar dos cinejornais e das telereportagens brasileiras na construção da memória. É um projeto temático, portanto, financiado pela FAPESP, né? Em parceria com a ECA, Escola de Comunicações e Artes, e a Cinemateca Brasileira, né? E a dinâmica é um pouco essa. Eu vou falar muito rapidamente a história desse projeto, o escopo geral, e depois Carolina vai falar em relação à questão da catalogação dessas telereportagens e o Rafael sobre o processamento no laboratório desse material que está sendo, né, objeto e fonte de pesquisa para as pesquisas dentro do projeto. Então, pode mudar? Então, muito rapidamente dizer que esse projeto ele tem um histórico, digamos assim, desde 2015. Ele foi uma ideia que foi sendo remodelada, né, refeita durante esses anos entre 2015 e 2019, e a terceira versão ela não foi apresentada por conta mesmo de uma configuração político-administrativa na Cinemateca no ano de 2019. Entendemos, né, o professor Eduardo Moretin, que é o coordenador do projeto, ele entendeu que não seria interessante naquele momento apresentar, e só na retomada da Cinemateca em 22, dentro de uma linha específica de fomento da FAPESP, esse projeto foi reformulado, o corpus do projeto foi reformulado e foi reencaminhado para a FAPESP e foi aprovado. E em 2023, ele começa a ter sua vigência em março desse ano, 2023, e, portanto, ele dura 5 anos e pode ser renováveis por mais 5 anos, o projeto temático. O foco dele, basicamente, é fazer pesquisas dentro da perspectiva audiovisual e história, mas para que essas pesquisas possam ser feitas, tem um outro eixo fundamental que é de preservação audiovisual. Então, muito rapidamente aqui, essa dimensão histórica da pesquisa é examinar, no período democrático e da ditadura civil-militar no Brasil, as representações de eventos históricos e grupos sociais, o imaginário e os discursos culturais e políticos delas decorrentes, a partir das coleções que estão sendo trabalhadas dentro do projeto. E quais são essas coleções? Né, são as coleções que a gente vai falar daqui a pouco, principalmente da TV Tupi. E para essas coleções serem trabalhadas, passa por uma dimensão arquivística. Ações que envolvem a sua recuperação e acesso dentro dos fluxos da Cinemateca, tais como pesquisa, catalogação, conservação, processamento laboratorial, a digitalização para preservação e acesso. Bom,
Eu estou colocando em destaque o Fundo TV Tupi, mas também dentro do corpus do projeto, outros fundos fazem parte, como os cinejornais. A gente está falando da TV Tupi, que é da parte de materiais da televisão Tupi. Né? O Cinejornal Informativo, o Fundo Atlântida, com os cinejornais do Grupo Severiano Ribeiro, os cinejornais do Fundo Canal 100, eles têm o seu processamento dentro de algumas frentes de trabalho na própria Cinemateca. Por exemplo, o Canal 100 tem um projeto hoje específico para ele acontecendo na Cinemateca Brasileira. E o fundo da TV Tupi, dos diários e emissoras associados, né, que nós estamos trabalhando no recorte dos anos 50 até 74, ele é um dos mais importantes atualmente dentro do projeto temático. Então, só para repassar aqui, né, o professor Eduardo Moretim, da ECA, é o coordenador e o idealizador do projeto. Então, tem outras instituições, como a Federal de São Carlos, a Unesp, a Unifesp, a própria Cinemateca, que tem pesquisadores que desenvolvem pesquisas dentro desse escopo do projeto temático. Né? Só para continuar, eu também acho importante falar um pouco dessa história do fundo da TV Tupi na Cinemateca Brasileira, para dar um pouco a dimensão do que o projeto vai fazer em relação ao que chega na Cinemateca em 1987. Rapidamente falando para vocês, ele é um fundo que foi entregue do Ministério da Cultura para a Cinemateca, mas antes ele foi entregue pelas emissoras e diários associados como pagamento de uma dívida trabalhista em 1985. Então, eles entregam esse material, esse acervo da TV Tupi, como parte desse pagamento da dívida para o Ministério da Previdência Social, que entrega para o Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura entrega para a Cinemateca Brasileira. E todo esse processo termina em 87 com a chegada. E eu vou falar aqui só da parte da televisão, das telereportagens, porque o acervo era composto de materiais de telejornais, telenovelas e programas de auditório. Das telereportagens, 180 mil rolos de telereportagem fazem parte desse fundo da TV Tupi, né? Cada rolo mais ou menos com 60 segundos em média, que é a notícia, né? 8.800 estojos, né? E cada estojo com cerca de uma média assim muito básica, 20 reportagens em cada estojo, e cada estojo é a grade diária da televisão Tupi, né? Pouco mais de 350 mil folhas de roteiros de telejornais nacionais e mais de 22 mil folhas de documentos que registram ali todo o trâmite das notícias que vieram das agências internacionais e que foram exibidas dentro dos telejornais. Então, é um material ainda que está sendo investigado, desbravado, e dos vários telejornais, né, eu coloquei alguns nomes aí na tela, os mais recorrentes são o Diário de São Paulo na TV, e o mais conhecido, que é desde o rádio, que é o Repórter Écio, e que na televisão ele tem o seu nome mudado. Na televisão ele é o Seu Repórter Écio, né? Então, se puder mudar. Só também, muito rapidamente, em 1990, esses materiais começam a ser processados na Cinemateca Brasileira. É criada uma base de dados, a base Tupi, que é uma base de dados de uma catalogação híbrida, uma catalogação básica, mas híbrida, porque se cataloga nesse mesmo repositório o material, o suporte, e também o conteúdo desse suporte, né, o que se tem ali, enfim, de termo do conteúdo da notícia. Mas é uma catalogação muito básica que foi feita dentro desses anos e que o projeto tem uma ideia de aprofundar essa catalogação tanto do suporte quanto do conteúdo. E nos últimos 38 anos tem alguns projetos, enfim, alguns marcos desse fundo da TV Tupi na Cinemateca Brasileira. Em 93 findou um projeto chamado, o projeto da Fundação Vita, que foram catalogados 20 mil reportagens no intervalo dos anos 60 até 64. De 95 a 2007 não houve um projeto, ou melhor dizendo, mas houve um processo de catalogação, atendimento a demandas básicas de pesquisadores e consulentes. E de 2007 a 2009 um projeto resgate do acervo audiovisual jornalístico da TV Tupi, patrocinado pelo Ministério da Justiça, onde foram processadas mais de 5 mil telereportagens. Então, de tudo isso, até 2009, esse repositório, o que foi processado e gerado, foi morar, de uma certa forma, no Banco de Conteúdos Culturais da Cinemateca, quando ele é inaugurado em 2009. Então, nesse momento, houve uma subida de 6.400 vídeos e cerca de 130 horas de telereportagens, e que depois foram adicionados periodicamente, na medida do possível, com mais telereportagens que foram servindo de atendimento a demandas específicas. Então, até 2019, a gente tinha 88 mil registros na base Tupi, 65 nacionais e 35% de estrangeiros. No projeto temático, a partir de 23, estima-se que 150 mil desses 188 que eu falei lá atrás, 150 mil rolos estejam dentro desse range do projeto temático, né? E 77 mil, então, já estão catalogados dentro da base Tupi, dentro desses 88 mil que eu acabei de falar. A ideia é que essas telereportagens desses 77 mil
dessas 77 mil, as que forem atender as pesquisas do projeto, elas vão passar por um processo que vai aprofundar o seu status de conservação, a identificação, a indexação, né, e deixar, de uma certa forma, isso muito mais ampliado, esse conhecimento, para depois uma oferta que será feita no Banco de Conteúdos Culturais. O projeto ele trouxe uma equipe de 9 bolsistas de iniciação científica, que fez um mapeamento geral das telereportagens, a Carolina vai falar um pouco mais, bolsistas nível 4 e nível 4A, bolsistas de treinamento técnico, né, que atuam em conjunto com a equipe da Cinemateca. Então, por exemplo, temos aqui a Catarina, que faz parte da equipe de pesquisa e catalogação, pesquisadora da Cinemateca Brasileira, que atua também em conjunto com o pessoal do projeto temático. E equipamentos foi adquirido um scanner pela FAPESP, para a Cinemateca, um scanner dedicado só para as telereportagens. A Rafael vai falar um pouco mais disso, né? Estações de trabalho, rede de armazenamento que vai ser adquirida nesse segundo semestre, né, de 2025, e até o momento, treinamento, pesquisa, catalogação, conservação, preparação e digitalização resultaram em cerca de 13 mil notícias que foram mapeadas, das quais mais de 1.700 notícias já foram catalogadas e mais de 30 horas de material digitalizado já foi processado e vai subir em breve no Banco de Conteúdos Culturais. Agora eu passo para a Carolina para falar um pouco da catalogação. Alô? Estão me ouvindo? Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui apresentando, agradeço a todo mundo da Cineop e agradeço principalmente em poder falar em nome da equipe de catalogação e pesquisa do projeto temático, que eu divido com os meus colegas Catarina, Bruno e Juliana. A partir de agora, a gente adentra as atividades do fluxo de catalogação dessas telereportagens do acervo da Tupi na Cinemateca. Então, a gente trouxe um breve passo a passo do nosso processo de trabalho. E falando do processo, né, de trabalho das bolsistas de iniciação científica do projeto, elas lidam com planilhas em que elas mapeiam dia a dia os roteiros dos telejornais e elas levantam notícias que tenham a ver com os subprojetos, né, os temas dos subprojetos dos pesquisadores associados. Então, a gente tem temas que abordam assuntos como política, juventude, negritude, preâmbulos do golpe de 64, entre outros. A partir dessas planilhas, nosso trabalho de pesquisa vai para a fase de cotejamento entre as notícias levantadas, as informações dos roteiros e a busca na base Tupi para bater todo esse material. Então, a base Tupi ela é uma base de caráter híbrido, ou seja, ela traz não só as informações de conteúdo, como também as informações técnicas, como o Rodrigo falou. Aqui a gente vê um print de uma notícia da Tupi disponibilizada no Banco de Conteúdos Culturais, né, o BCC, e os campos atuais de informações que são oferecidos. Podem reparar que são poucas informações, ainda muito simplificadas, e isso vai mudar com a remodelagem da base Tupi, que é algo que está em processo ainda, e que vai contar com a adição de novos campos e subcampos que foram pensados pela equipe ao longo da lida com esse acervo. Ainda assim, essas informações básicas elas já são cruciais para a gente constatar o que a gente tem de notícia em relação aos roteiros, e, consequentemente, a gente também identifica certas lacunas nesse momento de pesquisa. Então, a gente lida, às vezes, com filmes no estojo que não tem correspondência na base Tupi, também com filmes que a gente acha na base Tupi e não encontra nos roteiros. Assim, a gente entendeu a importância também de mapeando essas ausências em uma planilha própria para isso. Então, a gente consegue qualificar mais ainda os dados acerca desse acervo da Tupi na Cinemateca. É legal ressaltar que essa necessidade de novos campos para a base Tupi só se manifestou por conta do envolvimento integral com o acervo, já que a gente tem pouquíssima bibliografia sobre as origens do jornalismo e sobre os acervos televisivos no Brasil. Então, a gente observa, no primeiro momento, vendo a questão da repetição de uma notícia em mais de um telejornal, que existe uma diferença na abordagem dessa notícia. E aí a gente cria um campo novo, que chama contexto de veiculação, que se torna um fio condutor na hora da gente realmente catalogar os materiais. Então, uma notícia que passou em 3 telejornais diferentes, mas mostra o mesmo fato noticioso, a gente vai ter 3 registros na base, que vão abarcar suas diferenças na linguagem, por mais que seja referente ao mesmo filme. Pensando também nas lacunas que eu acabei de mencionar, a gente cria o campo nota de pesquisa, que vai dar conta de comentários dos pesquisadores referentes às fontes secundárias que a gente usou para catalogar aquele material. Também a gente observa um atraso, né, das notícias estrangeiras para chegar aqui no Brasil, por uma questão de tecnologia, de logística da época. Então, a gente cria o campo data do acontecimento, ou seja, numa mesma notícia internacional, a gente pode informar a data que ocorreu aquele evento, se é algo que a gente consegue mapear, e a data em que ela foi veiculada no Brasil. Em alguns casos das notícias estrangeiras, a gente tem a informação da agência de notícias. Então, a gente também cria um novo campo para elas, porque isso é muito bom para a gente ir compreendendo a dinâmica entre a imprensa televisiva internacional e a brasileira, que ainda era super prematura, fora as relações políticas mesmo, na escolha de quais informações chegariam aqui no Brasil e como elas chegariam, pensando que o Repórter S, por exemplo, era um maior programa televisivo de notícias
da América Latina, e ele era patrocinado por uma empresa norte-americana. Bom, conforme o Rodrigo falou, houveram algumas tentativas anteriores de lidar com esse acervo ao longo da história da Cinemateca. Então, o que a gente encontra atualmente na base Tupi é essa catalogação bem preliminar, com algumas palavras-chave, um código de roteiro, data, mas tudo bem básico, que eu vou mostrar logo menos. Mas voltando ao fluxo de trabalho, feito esse cotejamento, a gente solicita para visionar os estojos. Então, a gente entra no processo de visionamento dessas películas de 16 milímetros, que são sempre em preto e branco, e majoritariamente a gente não tem som. Nas imagens do slide, a gente vê uma pilha de estojos, lembrando que cada um representa um dia de telejornalismo diário, ou seja, são vários rolinhos de diversas notícias que passaram naquele mesmo dia em diferentes telejornais. Nem sempre a gente encontra o estojo igual na segunda imagem, que são vários rolinhos separados, mas isso pode vir a acontecer. E o ideal é que no final do visionamento a gente deixe 2 rolos, um positivo e um negativo, para mandar para o laboratório. A gente não emenda esses rolos com cola nesse momento, porque isso é um trabalho que vai para o laboratório. E a gente mantém uma sequência numérica, né, que a gente chama de número de entrada, que já foi estabelecida anteriormente. Então, esse é o momento em que a gente tira foto dos fotogramas para expandir ainda mais a pesquisa e detalhar a catalogação. A gente bate essas imagens com o roteiro e, nesse momento, também a gente percebe várias particularidades do início do jornalismo, o caráter experimental que ele tinha, muitas vezes, e também as suas limitações, principalmente falando do jornalismo nacional. Outro desafio significativo que a gente enfrentou no início, montando o nosso fluxo de trabalho, foi a historicidade das imagens e da linguagem mesmo utilizada no início do jornalismo. Então, a gente entende isso como documentação histórica e a gente estabelece a diretriz de não mudar o que está escrito na notícia. Então, a sinopse que a gente escreve usa exatamente o mesmo linguajar e os mesmos termos, até mesmo os mais terríveis que a gente encontra no que diz respeito a preconceitos, né? Mas a gente indica essas ocorrências no momento da indexação. Se puder passar, por favor. Então, no caso do exemplo que a gente trouxe para passar para vocês, de reportagem digitalizada, é uma notícia sobre a queima de revistas a mando do Juizado de Menores de São Paulo. E a gente vê um locutor completamente conivente com a censura dessas revistas, que vocês vão ver nas imagens, eram revistas de fofoca e de cultura LGBTQIAPN+. O locutor, inclusive, fala que as revistas eram, aspas, atentatórias à moral e aos bons costumes. Uma frase que a gente ainda ouve bastante até hoje, infelizmente. Então, na catalogação, a gente mantém tudo o que ele diz, mas a indexação dá conta de apontar a questão da censura, do machismo, da transfobia, enfim. E toda essa indexação segue o Manual de Termos de Escritores da própria Cinemateca Brasileira, que é um documento interno do setor da filmografia. Aqui a gente vê a entrada da base Tupi, dessa mesma notícia, com a sua catalogação bem básica. Então, a gente tem 3 termos de escritores e uma breve descrição da notícia no campo assunto, que com a remodelagem da base vai ser desmembrado em título e sinopse. Ao lado, a gente tem uma ficha catalográfica com o modelo atual da catalogação pensado pela equipe. Apesar dessa ficha não ter todos os subcampos novos, porque vocês podem ver que a gente não tem os campos que informam as informações técnicas do material, a gente já tem mais ou menos o que vai estar no BCC. Isso porque é uma ficha que acompanha os vídeos digitalizados que a gente envia para os pesquisadores associados ao projeto, então eles não têm necessidade de saber essas informações mais técnicas, mas quase todos os subcampos novos já estão aí nessa fichinha. Já é um documento, então, que mostra a extensão da qualificação de informação que a gente consegue fornecer para cada reportagem, graças a essa lida mais atenta com o acervo. E tudo isso vai acompanhar o vídeo no BCC, quando esse material todo for disponibilizado ao público. E essa é a fase final, então, com o vídeo digitalizado acompanhando a ficha. E agora eu passo a palavra para o meu colega Rafael, que trabalha no laboratório, e vai contar para a gente justamente esse processo de chegada ao vídeo digitalizado. Muito obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Então, agradeço aí a Cineop pela oportunidade e a presença de vocês aqui. Bem, primeiro eu preciso registrar que todo o processo de trabalho que eu vou descrever é executado por mim, em cooperação com a minha parceira de trabalho, minha amiga, que está presente aqui, a Lana Mártires. Então, somos 2 bolsistas executando esse trabalho dentro do Laboratório de Imagem e Som da Cinemateca. Essa bolsa ela é voltada para profissionais, né, com no mínimo 4 anos de experiência na área de atuação desenvolvida pelo projeto. E aí o meu relato aqui vai abarcar então todo o processo que o laboratório atua a partir do momento que a equipe de catalogação envia para a gente esses dados atualizados, né, de catalogação. Então, uma vez com esses dados atualizados em mãos, a gente registra isso no sistema
de gerenciamento de tarefas da Cinemateca, que já é usual lá. Então, cada ação que a gente for aplicar ao material vai ter um registro, né? Nenhuma ação vai ser tomada sem que haja uma documentação a respeito disso. Então, isso é muito útil, né? Porque vai permitir que a gente acompanhe o fluxo dos materiais, contando o percurso que ele tem dentro do laboratório, e a gente vai poder verificar exatamente em qual etapa cada material está, e isso vai permitir que a gente depois entenda os resultados, né, que o projeto tem, enfim, como anda esse processo todo dentro do laboratório. E aí, dentro do fluxo de trabalho proposto pelo projeto temático, são 4 etapas, que são as etapas comuns desse processo, né? A primeira é de análise e preparação do material para ser escaneado, depois o próprio escaneamento, depois a confecção do que a gente chama de matriz digital, que já é uma cópia em HD, e depois a confecção da cópia de acesso, que é feita no padrão do BCC, que vocês conhecem pelo site aí do Banco de Conteúdos Culturais. Só voltando a falar sobre a documentação, ela é toda digital, evidentemente, né? Ela é feita dentro do TRAC, que é uma ferramenta de código aberto, que funciona na rede interna da Cinemateca. Então, à medida que os materiais vão avançando no seu processamento, a gente vai preenchendo, né, atualizando as informações pertinentes de cada etapa e registrando isso nesse sistema. Com essa primeira documentação organizada, né, todas essas etapas organizadas, aí a gente efetivamente começa a ação direta sobre o material. E aí, assim, eu vou detalhar um pouco cada etapa, né, começando pela etapa de análise e preparação, que é feita em sala de revisão, em mesa enroladeira, a gente faz uma limpeza manual e os reparos físicos que são necessários, né, enfim, refação de emenda, medição do nível de acidez, nível de encolhimento, enfim, atribuição de um grau técnico, etc. Nessa etapa, todas essas características vão ser anotadas e depois elas vão ser transferidas para uma ficha de análise bastante completa, que também vai ser preenchida digitalmente e depois arquivada. Essas telereportagens, como a Carolina falou, né, elas estão separadas, né, cada uma tem cerca de 1 minuto, em média, e aí a gente vai fazer exatamente a formação de 2 rolos íntegros, né, emendados aí sim, um positivo e outro com materiais negativos, e vai emendar uma telereportagem na outra com uma pequena ponta de 2 segundos, 48 fotogramas entre cada uma delas. Quanto às condições dos materiais, no geral, até agora a gente tem analisado 100 estúdios, um pouco mais disso, o que dá aproximadamente 2.200 telereportagens. Esses materiais se encontram em bom estado. A maior parte dele tem grau técnico 1B. Eu acredito que pela natureza do material, né, ele foi muito pouco manipulado. Então, já que as notícias são diárias, né, elas são exibidas uma vez e, enfim, depois são arquivadas. E também o material é todo 16 milímetros branco e preto, o que dá uma ideia de que a deterioração dele é bastante similar para todos, assim, eles são bastante parecidos. Bem, concluída essa etapa de análise e preparação, aí a gente vai passar por escaneamento. Em outubro de 2024, assim que a gente iniciou os trabalhos lá no laboratório, a gente acompanhou a instalação desse scanner, que é o Sintel Blackmagic, que é o equipamento que foi adquirido, né, pelo projeto temático, juntamente com a estação MEC, e que funciona, né, esse scanner funciona integrado ao DaVinci Resolve, para captura tanto de 35 quanto 16 milímetros. Tá? É um scanner muito prático de ser utilizado, pela simplicidade dele de instalação e pela familiaridade do software também que a gente utiliza, né? E aí eu queria falar de 2 parâmetros importantes do escaneamento que
que valem a pena aqui. Vou destacar dois. Tá? Primeiro, a captura do filme em toda a sua área, né? O que quer dizer, inclui as bordas e as perfurações, enfim. Isso é importante, né? Porque, além de permitir gravar as informações contidas nas bordas, a gente também vai registrar o som óptico, né? É um procedimento que é padrão, essencial para as digitalizações com essa finalidade, né, de preservação. E aí, sobre essa questão do som, no caso das telereportagens do Fundo Tupi, a gente observa som em poucos materiais, né? Ele está presente nas cópias combinadas de filmes oriundos de agência internacional, só que o som ele está em trechos dessas reportagens, né? A gente sabe que existia um âncora que narrava essas imagens, e aí, quando existe um discurso ou uma entrevista, aí sim é o momento que aparece o som, né? No caso das nacionais, em geral, são negativos combinados. E também sempre é por causa de um discurso e sempre com a figura do repórter com o microfone na mão. Isso é uma constante. Sobre o som, né, a captura do Sintel Blackmagic acontece por uma cabeça de som que permite fazer essa captura do som óptico, mas há também a possibilidade de se realizar uma extração do áudio, né, após o escaneamento, já que, como a gente escaneou toda a área do filme, esse som óptico foi fotografado, e aí ele pode ser transformado depois num arquivo de som. E aí o outro parâmetro importante na digitalização é a velocidade, né? Ainda que o Blackmagic permita que a gente escaneie numa velocidade de tempo real, a gente sabe que para fins de preservação, o aconselhado, enfim, preferível escanear em baixa velocidade, né? E aí a gente utiliza 8 frames por segundo, com exceção dos filmes sonoros, que são a 12, e aí essas são as mais baixas velocidades possíveis aí para esse scanner. E essa questão da velocidade impacta justamente a estabilidade da imagem, né? Que é uma questão sensível para esse scanner. No caso do Blackmagic, o transporte do filme é feito por roldanas que não têm dentes, elas são, né, são emborrachadas. Então, a estabilização da imagem acontece pelo próprio software, que vai identificar as perfurações e estabilizar. Bem, essa ausência de roldanas dentadas, ela tem dois lados, né? Ela é boa porque ela vai permitir o escaneamento de materiais mais deteriorados, com um grau de encolhimento maior, o que é muito útil, né? Mas tem sempre o problema da estabilização da imagem também. Na etapa de escaneamento, então, cada telereportagem é capturada separadamente. Evidentemente, cada uma exige um ajuste particular, né? Então, os valores de RGB vão variar de filme para filme. A gente registra tudo isso e realiza a captura na máxima resolução possível para filme 16, que é 2368 por 1712. Então, isso vai resultar uma sequência CRI, que exige um tratamento de pós-produção. Realizado o escaneamento, a gente vai, então, passar para a confecção da matriz digital. E aí é muito simples, eu já estou acabando. Nessa etapa da matriz digital é que a gente vai fazer justamente a edição e vai fazer os ajustes necessários para a melhor qualidade de imagem e som possíveis, né? Enfim, contraste, etc. A gente vai confeccionar essa matriz, que é uma cópia, na verdade, é um ProRes HD 422HQ com resolução 1920x1080. E aí, feita essa matriz digital, a partir dela a gente pode confeccionar a cópia de acesso, que é a cópia que é feita no padrão do BCC, que já é usual da Cinemateca, aquela cópia 640 por 480, com a logomarca da instituição no canto inferior. E aí, né, uma vez que essa cópia está pronta, a gente vai devolver esse estojo para a equipe de catalogação, que vai produzir uma ficha catalográfica e encaminhar isso para os pesquisadores. Pronto. Agora a gente tem, né, a gente podia ver os filmes, o filme.
A gente gostaria, só para exemplificar esse processo todo, né, que a Carolina colocou, o Rafael colocou, a exibição de um videozinho de uma telereportagem que passou e que, inclusive, foi catalogada, estava ali no exemplo que a Carolina trouxe, né? Quer falar? Também apagar a luz, por gentileza. É uma telereportagem sem som, mas é aquela justamente sobre a queima de revistas pelo Juizado de Menores. E isso foi veiculado no Diário de São Paulo e no Repórter S. É isso, gente. Só lembrando que mais uma vez agradecendo a curadoria da preservação, que nos possibilitou publicar um artigo, um textinho, no próprio catálogo da Cineop, falando um pouco mais desses primeiros 2 anos do projeto temático. Acho que é isso, né, gente? Muito obrigado. Bom, passo já a palavra aqui para a Drica. Aí a gente faz as perguntas depois. Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Eu vou colocar o tempo aqui, porque eu adoro falar no microfone, né? Eu vou ficar aqui um tempo. Bom, eu sou Drica Carneiro, produtora cultural, e Adriana Souza, pesquisadora. É um problema que eu ainda não consegui resolver, mas que tem a ver com o meu Lattes e a minha vida profissional anterior. Eu atualmente desenvolvo uma pesquisa de doutoramento na UFRJ. Eu sou da psicologia social, eu estou na psicologia social, na verdade, sou formada em estudos de mídia na UF, e venho pesquisando coletivos audiovisuais nas periferias urbanas há muitos anos. Sou cineclubista por formação. Costumo dizer que a gente fundou o Cineclube lá em Nova Iguaçu porque não tinha praia perto. Se tivesse praia, eu obviamente estaria na praia. Então não tinha, a gente resolveu fundar um cineclube em 2006. E participei dessa atividade muitos anos, assim, uma década. O cineclube continua em funcionamento, agora com novos membros. O cineclubismo, então, foi uma escola para mim. E é uma escola para muitos dos meus colegas. Em dado momento, na universidade, durante a graduação, eu comecei a me perguntar como é que isso funcionava na história, né? E aí desenvolvi, lá naquela época, em 2011, uma pesquisa sobre a história do cineclubismo no Brasil. E aí essa pesquisa compreendeu de 20 aos anos 2000, aproximadamente, né? Que é quando a gente tem uma reconfiguração do cineclubismo, muito em função, né, da chegada das novas tecnologias, mas também em função das políticas públicas que começam a ser desenvolvidas para o audiovisual no Ministério da Cultura durante a gestão do ministro Gilberto Gil, incluindo o ponto de cultura e a gente tinha um segmento específico para o audiovisual, que fundou cineclubes em tudo quanto é rincão nesse país. Quando chego mais para frente no mestrado, eu começo a me perguntar como que a prática cineclubista impacta nos sujeitos. E aí eu desenvolvo uma pesquisa sobre o cineclubismo na Baixada Fluminense, entrevisto esses sujeitos, faço um mapeamento, uma cartografia, como a gente fala na psicologia social, desses sujeitos, né? Quem desenvolve, por quê, o que esse cara ganha com isso, que capital é esse que está girando ali? Por que as pessoas levantam das suas casas e vão exibir filme de graça para si mesmas e para as outras, sendo que isso dá um trabalhão. Então, eu começo a desenvolver essa pesquisa, primeiro na especialização, depois no mestrado. E quando, em 2023, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro abre um edital especificamente para os cineclubes, pela primeira vez, o que é uma reivindicação dos cineclubistas há muitos anos, talvez há décadas. Eu converso com a minha colega Júlia Levi, que, na verdade, foi minha chefe na Secretaria de Cultura, foi minha superintendente. Falo, Júlia, a gente tem que começar a mapear e a registrar essas iniciativas.
Porque ao longo dessas pesquisas que eu desenvolvi, eu percebi que os dados, eles além de serem diversos em sua natureza, então você vai ter programa de cineclube, você vai ter folder de cineclube, você vai ter as entrevistas, os cineclubistas vivos. Além de toda essa, da natureza, da diversidade da natureza desse material, a gente tem uma dificuldade que é a dispersão desse material. A gente tem cineclubistas que têm tesouros nas suas casas ainda até hoje, assim, sabe? E esse material, ele ainda não foi digitalizado, esse material não está ainda em acesso público. Isso foi um desafio para a gente, foi uma coisa que eu percebi ao longo dessas pesquisas. Então, esse projeto que a gente vem trazer aqui, e eu faço aqui o meu agradecimento ao Encontro de Arquivos, e fico muito feliz de estar aqui no 20º, né? Na verdade, isso é um outro marco fantástico. Agradeço especialmente ao Zé Quental, que também é nosso parceiro nesse projeto pela Cinemateca, pelo convite. Então, fico muito satisfeita de trazer para vocês, para contar um pouco desse projeto. Estou um pouquinho nervosa agora, gente. Não vou mostrar. Bom, essa é a nossa equipe principal. A Júlia Levi, como eu contei para vocês, ela é doutoranda na UF, em Economia. A Júlia foi superintendente do audiovisual, da Secretaria de Cultura, é produtora executiva de cinema. O Clementino Júnior é professor e cineasta e cineclubista também, no Rio de Janeiro há muitos anos. Então, a gente discute junto. Gente, vamos pensar aqui como é que a gente pode registrar um pouco essa história. Juntar um pouco do que já foi publicado, porque a gente tem publicação sobre isso, isso é fato. A gente tem, inclusive no livro, a gente apresenta essas informações, as diferenças assim. Então, era um pouco sobre reunir essas informações, era um pouco sobre o marco. 28 não é o início do primeiro cineclube, é um marco que a gente tem. As primeiras experiências, né, da prática cineclubista, elas começam em 17, com o Grupo Paredão, então, assim, esse registro também existe, mas a gente usa 28 como referência. Então, nesses 95 anos, a gente precisa lembrar do 95 porque está chegando 100, e a gente tem uma trajetória fortíssima do cineclubismo no Brasil. Eu vou pedir para a gente avançar ali. Olha, alguém tem que... Eu não marquei o tempo não, hein, gente? Estou aqui sem marcar. Vou continuar a falar. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Bom, contei para vocês um pouco como começou a pesquisa, né? Então, é uma reunião de dados de pesquisas anteriores, né? A publicação ela foi apresentada no formato de livro para a Secretaria de Cultura no edital de Projetando Saberes. A gente conseguiu entrar nesse edital com a proposta de produzir o livro e criar um acervo, e entregar esse acervo para as instituições de preservação e memória. Então, esse projeto ele inclui entrevistas, visitas em loco, entrevistas, coleta de material com esses cineclubistas, e os cineclubistas hoje em dia, dos cineclubes mais recentes, tem tudo isso digitalizado, então eles enviaram para a gente esse material, e a gente constitui um banco para além do livro, né, da publicação. Eu vou lançar mais um. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês só o tamanho do drama. Eu trouxe para a gente ver junto, porque esse era meu desenho de produção, e a gente trabalhou mais ou menos nessa linha. Na verdade, foi exatamente assim que funcionou. O início da pesquisa ele começa com um mapeamento em que a gente lança um formulário dentro do site, que vocês vou apresentar para vocês já. Nesse site, cineclubesrj.org. Os cineclubistas entravam no site e enviavam as informações. Bom, obviamente, eu não ia acessar todos os cineclubes do Estado do Rio de Janeiro em operação com esse formulário, certo? Certo. Mas ele tinha o objetivo de conseguir aprofundar naqueles que nos enviavam as informações. A partir esse formulário ele foi inicialmente divulgado na lista dos cineclubes filiados à Associação de Cineclubes do Estado do Rio de Janeiro, a AECINE. Além disso, a gente fez um mapeamento de todos os cineclubes que haviam ganhado os editais dos anos anteriores. A Rio Filme ela lançou aproximadamente 3 editais específicos para os cineclubes na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente foi lá, viu a listinha do Estado também. E aí a gente tem a parte documental da pesquisa, que foi realizada em parceria com a Cinemateca. Então, esse foi basicamente o nosso corpo de material, né? Daí a gente tem as visitas em campo, né? Eu visitei o Cineclube Darcy, em Campos dos Goytacazes, Lumiar
em Nova Friburgo, na Baixada Fluminense, né, o Mate com Angu e o Cineclube Nova Iguaçu, o Cineclube Buraco do Getúlio, obviamente, e mais alguns outros cineclubes que a gente foi se aproximando para conseguir material. Bom, tem etapa de sistematização das informações, de organização das informações, e a gente começa a produzir o conteúdo. Eu vou falar um pouco mais para frente como o livro está dividido, eu vou apresentar um pouco melhor essa parte. Então, a gente tem a parte da seleção do conteúdo que entra no livro, e aí passa por uma questão de definição. O que é um cineclube em operação? O que é um cineclube em atividade? O que entra, o que não entra? Um desafio que a gente encontrou nesse trabalho foi fazer essa delimitação. A gente encontra muitas atividades nos interiores do Estado com caráter cineclubístico, digamos assim, com caráter de cineclube, mas não exatamente um cineclube. Então, assim, uma sala de cinema no interior, uma sala, não exatamente de cinema, mas uma sala da Secretaria Municipal de Cultura que realiza assim, um debate. A atividade é regular? Não. Então, assim, a gente precisou, em dado momento, definir especificamente o que a gente entendia como cineclube para que a gente conseguisse fazer a Constituição. Por quê? Porque nesse material que a gente, nessa publicação, a gente elencou todos os cineclubes que a gente encontrou em operação e colocou a descrição de cada um deles. Então, esse foi um ponto importante para a gente, que foi conseguir fazer essa seleção. A gente contou também com alguns parceiros nesse livro. Esse livro, assim como a atividade cineclubista, ele é feito de maneira, né, coletiva. Então, os cineclubes que a gente visitou, eles foram convidados a enviar textos para o livro, né? Então, eles entram em formato de carta. Então, a gente tem a participação de convidados dentro do livro, debatendo temas como território, enfim, mulheres no cineclube, né? E aí a gente foi para a parte, enfim, produção editorial, enfim, do livro, como vocês vão ver agora. Esse livro, ele está em formato de e-book, disponível gratuitamente no site. Então, né, vou sugerir aqui que vocês já baixem o livro para quem quiser já conhecer a proposta. E a gente teve depois o lançamento que aconteceu no dia 11 desse mês, lá na Cinemateca, que foi um evento super bacana, contou com cineclubistas de várias gerações diferentes, foi um super encontro, foi um dia muito interessante. Bom, esse é o site onde a gente inicialmente disponibilizou o formulário para pesquisa. E onde agora o livro está disponível para download. Aí, enfim, não queria que todo mundo mexesse no celular nesse momento, mas se vocês quiserem, fica à vontade. Porque é legal, porque aí vocês depois podem, enfim, quiserem comentar alguma coisa, já está com o texto na mão. Mais um, Lia. Bom, então, sobre a estrutura do livro, do texto, né? A gente separou a história do cineclubismo do Brasil, que vai, assim, mais precisamente até aos anos 2000 de novo, né? E aí a gente parte para a linha do tempo. A linha do tempo é uma parte do livro em que a gente trata só do cineclubismo no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente, além de registrar o nascimento de algumas iniciativas, a gente registra ali jornadas, encontros de formação. O que para a gente também foi um desafio é que, eventualmente, a gente encontrava informações especificamente no material documental e que não foi possível aprofundar, porque eu precisaria de um pós-doutorado nisso, para ter tempo suficiente, porque era muito material. Mas, assim, eventualmente, a gente não encontrava o registro do início, meio e fim do cineclube, né? Então, nas atas das federações, a gente encontrava, por exemplo, nos anos 1980, assim, uma relação de 30 cineclubes nas reuniões, mas depois eu não encontrava mais nada. Então, claro que eu posso encontrar mais informações sobre esse cineclube, sim, a gente precisaria de muito mais tempo. Então, em dado momento, a gente precisou recortar o projeto, tirar uma foto e falar, vamos entregar essa fotografia, que tem um recorte, né, de espaço e tempo. Então, eu tenho ciência, isso é importante da gente registrar, que nosso trabalho ele é incompleto, principalmente porque lida com a matéria viva, né, com coletivos. Então, como um objeto dinâmico, ele é difícil de registrar, ele escapa. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisou, em dado momento, ter essa rigidez de pesquisa, também em função do tempo que a gente tinha para entregar esse projeto. Então,
alguns cineclubes assim que a gente encontra, que eu encontrei, que eu consegui mapear o nome, infelizmente, muitos deles não entram na linha do tempo. Porque eu não sei quem fez, não sei onde foi feito, que filme exibiu. A gente tem muitas informações ainda aparecem de maneira avulsa, vamos falar assim. Isso tem a ver, mais uma vez, com a dispersão dos dados, que, de fato, exigiria da gente um pouco mais de trabalho nessa organização e nessa sistematização. Então, a gente tem esses capítulos, a gente, claro, tem os capítulos introdutórios, né? Mas os capítulos de conteúdo que eu queria compartilhar com vocês são esses. Mais um, Lia. E aqui são os mapas. Eu coloquei só um recortezinho de cada mapa, mas a gente encontrou cerca de 103 cineclubes em funcionamento. Gente, tem mais. Vou bater aqui, tem mais, sim. O que a gente conseguiu levantar e mapear para esse momento, para esse registro, foram cerca de 103 atividades. Sendo que desses 103, acho que 80 ou mais estão localizados na região metropolitana. A gente chamou de capital e leste metropolitano, porque eu pedi para a gente separar a Baixada Fluminense. Foi um capricho? Foi um capricho. Não é por isso, não, gente. É porque a Baixada Fluminense tem muito cineclube. E é uma região onde o cineclubismo fervilha, né? E com uma conexão com diferentes outras linguagens, que mobiliza muito o território através da cultura. Então, a gente separa a região metropolitana em leste, capital e Baixada Fluminense. Isso é uma nota metodológica que a gente coloca no final, que tem o objetivo de fazer uma análise política da incidência do surgimento dos cineclubes. Mais um, Lia. Baixada Litorânea, que parecem poucos, né? 2, 3, desculpa, 4. Eu não lembro de cabeça os números. A última coisa que eu queria saber era a quantidade no final. Eu só queria lançar o livro, a gente não terminar esse projeto. Mais um. Norte Fluminense, também com... só em Campos dos Goitacazes, a gente tem 2 cineclubes muito antigos, o Marighella e o Cine Darcy, que fica na Universidade do Estado do Norte Fluminense, a UENF. Mais um. Na região serrana, que a gente chegou a visitar. E aí, foram 15 minutos. Não, eu vou terminar agora, estou bem acabando. Aqui eu tenho algumas fotos do processo de pesquisa. Eu queria que vocês notassem bem a expressão do professor Hernani para mim, quando eu contei tudo que eu queria fazer. Olha a cara dele. Tipo, é mesmo, minha filha? Mas, enfim, a gente conseguiu fazer uma boa parte do que a proposta previa de fato. É claro que, como vocês podem ver nas imagens, especificamente as imagens dos materiais, a gente precisaria de mais tempo e a gente precisaria de aprofundamento. E entendo que, como conclusão dessa pesquisa, desse trabalho, que a gente tem muito trabalho a fazer em relação ao mapeamento do cineclubismo no estado do Rio de Janeiro e do Brasil. O cineclubismo merece essa atenção não só pela sua potência na incidência, não é porque tem muito, mas é na formação de público, é por ter sido escola de cinema quando não haviam escolas de cinema, por ter começado a existir antes das escolas de cinema no Brasil. Então, o cineclube funciona como esse lugar, né, de formação de público, de difusão do cinema brasileiro. Então, nesse sentido, a gente entende que esse mapeamento, e eu acho bacana estar aqui nessa mesa com os colegas, pensando quanto que a pesquisa pode impactar na política pública, né? E é para isso que, no final das contas, a gente faz pesquisa, né? Que é para impactar, né? Para buscar, para propor. Eu acho que esse é o nosso lugar. Mais um... aqui a nossa equipe. Eu sou a Adriana Souza e Drica Carneiro, como eu falei. A gente tem a Júlia e o Clementino como curadores e consultores. Temos assistente de pesquisa. E, enfim, é uma equipe bem grande, bem legal. Foi um desafio enorme conseguir concluir esse livro. Mas eu gostaria muito que vocês conhecessem. Ele está disponível para download no site. Fiquem à vontade. E acho que é só isso. Bom, obrigada.
Obrigada mais uma vez. Eu já vou abrir para uma rodada de perguntas, que eu acho que só vai, se possível, fazer realmente uma rodada. Mas eu queria só fazer 2 comentários já com perguntas para a mesa, tá? E aí a gente inclui. O projeto da Cinemateca, eu fiquei muito curiosa com alguns dados. Por exemplo, como vocês fazem... Fiquei curiosa com várias coisas, óbvio, mas, enfim, se as agências estrangeiras e as nacionais, elas têm o mesmo status para vocês? Tem alguma diferenciação de conteúdos? Como vocês trabalham isso? Fiquei me perguntando, que eu acho que trabalhando em acervos televisivos, eu percebo quanto é difícil ter informação sobre a veiculação. E vocês disseram que estão fazendo a catalogação, né, a inserção de dados por veiculação. E de onde vem essa informação? Que é uma informação que está além dos rolos de filmes, né? Se isso já vem nas latas, como que isso era feito? Tinha mais uma. E fiquei curiosa também sobre a ordem do que, como vocês estão trabalhando a prioridade, a ordem do que vocês estão trabalhando, se vocês pegam latas aleatoriamente, como está sendo feito, se vocês priorizam temas e tal. E parabenizar também pela questão da indexação qualitativa, que eu acho que é bem difícil de fazer e importante, né? Assim, precisa realmente ter muita gente trabalhando. E para isso precisa de dinheiro e mão de obra e tudo mais. Acho que é isso. E para a Drica, parabenizar também. Reforçar a questão também, como é importante ter um financiamento, né? A gente estava falando sobre isso, sobre as possibilidades que a Lei Paulo Gustavo tem aberto principalmente para pesquisas e temas que estão um pouco na periferia, né, dos acervos e das academias. Então, isso permite, né, que a gente tenha esses dados. Parabenizar pela força de vontade, porque eu sei que é um trabalho longo. E, enfim, eu ando num momento assim meio apaixonada de novo por linhas do tempo e mapeamento. Eu acho que é fundamental a gente ter isso até para poder ter objetos de pesquisa novos, né? Ele abre muitos caminhos para nos dizer o que a gente precisa fazer, né? Então, esses 2 trabalhos eu acho que tem um pouco a ver com isso. Mas é isso, eu não sei se alguém quer se pronunciar, fazer perguntas, comentários. Tá, então aqui a Helena. Alexandre. Olá, eu sou Helena Cassara. Primeiro, parabenizar o trabalho das 2 equipes, mas uma pergunta meio pontual. Eu queria saber se vocês sabem a data desse filme que vocês mostraram, esse telejornal, e você fez um comentário sobre o comentário do jornalista, né, que era preconceituoso. Isso, já que é um filme mudo, isso deve estar no roteiro, né? E, enfim, eu deduzi isso. Mas eu queria saber se vocês têm a data de produção e de veiculação, que foi uma coisa que eu fiquei me perguntando. É só isso. Obrigada. Tinha mais alguém ali do lado do Alexandre. O Gabriel. A gente tem olhado muito a questão do cineclube com essas leis de incentivo, como que apoia, como é que não apoia. Tivemos muita polêmica aqui em Minas Gerais sobre isso e houve uma dúvida muito grande. Como é que anda hoje essa questão da estruturação de um cineclube? Eu pertenço ao SEC, Centro de Estudo Cinematográfico, é um dos mais antigos de Belo Horizonte, é um centro de estudo e é também um cineclube. E os membros discutem se o cineclube ainda existe ou não, se o streaming acabou com ele. Eu queria saber se você já teve algum tipo de discussão sobre isso, o que você acha, se tem alguma bibliografia para falar se o cineclube ainda existe ou não. Tem um artigo muito interessante do Vitor de Almeida, onde ele coloca da falta de representatividade dos grupos e de cineclubes. Não é tão resumido assim, mas eu queria saber a sua opinião. Rapidamente, o Gabriel e o Rafael também vai fazer um comentário rapidinho, aí a gente fecha. Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu trabalho com o Alexandre
o processamento do acervo da Minas Filme. E primeiro gostaria de parabenizar todos da mesa, foi muito interessante. E segundo, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta mais específica sobre o scanner, o Sintel Blackmagic. Primeiro eu queria, se vocês souberem dizer qual que é o custo final para adquirir esse scanner, o valor dele para comprar, e se vocês, pela experiência que têm tido com ele, se ele seria adequado mesmo para acervos que têm algum grau maior já de deterioração, por exemplo, filmes que já estão mais quebradiços ou muito abaulados, porque lá na Minas Filme a gente tem muitos casos assim de filmes que já estão em um estado mais precário, né? Colocar dessa forma. Enfim, é isso. Não, pergunta parecida com o Gabriel, para o Rafael. Por que a escolha do Apple, do ProRes, como matriz digital, e se vocês substituem o CRI pelo Apple ou guardam os dois arquivos? E qual a porcentagem de material sonoro que vocês têm, se estão todos negativos combinados? Porque a gente no Lupa também tem alguns negativos combinados, mas que a gente descobriu que foram filmados com uma câmera chamada Auricon, que gerava o ótico direto no negativo. Se vocês têm ideia se é a mesma tecnologia. Já podem responder. Tá bom. Bom, então, as suas dúvidas, Vivian, começando por elas. Não, sobre as agências estrangeiras e as agências nacionais, é assim, a nossa fonte, né, para começar a fazer a seleção, o levantamento, são os roteiros mesmo, os roteiros nacionais. Eles todos estão disponíveis hoje, digitalizados, no Banco de Conteúdos Culturais, uma parceria lá atrás que a Cinemateca fez com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, e ali ele já dá para a gente um mapeamento do que é aquela grade diária, né? Então, isso para mapear e para entender, a Carolina vai falar melhor depois, como que essas notícias que são o mesmo material, mas que foram veiculadas no mesmo dia em telejornais distintos, o roteiro nos dá um pouco esse mapeamento. É a partir dele que a gente faz o início da catalogação e depois, como o Rafael falou, quando esse material é digitalizado, ele volta para a gente complementar a catalogação. E as notícias estrangeiras, a gente não tem roteiros, a gente tem documentos que meio que organizam esse trâmite do que era comprado, adquirido da United Press, de outras agências francesas, enfim. Então, é uma documentação que não é muito ainda para ser desbravada. Simples assim. Ela não foi digitalizada, não foi processada, então ela está sendo investigada ao longo do projeto, né? E assim, a Carolina também vai falar um pouco melhor, mas e aí, só para passar para a Carolina, a ordem dessa escolha, digamos assim, ela atende no início uma seleção para cada tema das pesquisas que estão acontecendo dentro do projeto. O projeto é um guarda-chuva e você tem subprojetos, né, de pesquisa que investigam determinados temas e períodos. Então, isso nos dá um direcionamento para que a gente fechou, por exemplo, os anos iniciais dos anos 60, de 61 até 64 e 68, porque são anos que concentram temas dos projetos que estão em andamento. Então, esses anos a gente mapeou todo o ano completo e a partir desse mapeamento a gente pinça as prioridades com os temas, né, que a gente, a princípio, detectou que vai atender a pesquisa de determinada investigação. Bom, para responder a pergunta sobre o contexto de veiculação, isso foi uma coisa que a gente realmente percebeu analisando cada roteiro dos dias, né? Então, digamos, por dia a gente tem de 3 a 5 telejornais, eles variam de acordo com o ano também. Eu, por exemplo, estou com o ano de 62, então já respondendo a sua pergunta também, essa reportagem é de 1962. E o roteiro, ele fornece, é nossa fonte primária, ele fornece muita informação. Então, a gente tem desde informações técnicas, por exemplo, a narração desse locutor, ela não foi mesmo veiculada assim, não tem pista de som porque ele falou por cima do filme, provavelmente. Então, era tudo uma locução ao vivo, né? Então, dificilmente a gente pega com som. Quando a gente pega com som, às vezes o próprio locutor indica no roteiro. Agora sobe o som do filme, discurso de alguém, assim, por exemplo, né? E o contexto de veiculação, ele vem justamente da gente olhar cada roteiro e ver que uma notícia, uma única notícia foi veiculada mais de uma vez. Então, por exemplo, essa foi veiculada em 2 jornais diferentes.
E aí, nesses casos, a gente percebe algumas variações de abordagem de acordo com cada telejornal. Então, o Diário de São Paulo, por exemplo, que era um jornal que passava tarde da noite, ele tinha uma abordagem mais enxuta. Ele falava mais, ele aprofundava mais, enquanto o Repórter Esso, ele era um pouco mais dinâmico, e a gente tinha até um caso, por exemplo, do Edição Extra, que era um jornal muito mais enxuto, que era majoritariamente somente locução ao vivo, e tinha, às vezes, um filme. Então, uma notícia mais extensa que eles passavam. Isso é legal porque a gente até começa a entender os gêneros jornalísticos da época, de cada programa, assim. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tinha um programa que era diário, que chamava Revista Feminina, que era para as donas de casa da época, que ele é exatamente o mesmo modelo do Mais Você de hoje em dia. Então, a gente entende hoje que ele foi ali o prematuro, assim, ele foi o modelinho seguido pelo Mais Você, e ele foi o programa que ficou mais tempo no ar na TV Tupi. Então, isso é um dado interessante. A questão das prioridades de visionamento, como o Rodrigo falou, a gente vai a partir dos temas dos subprojetos, mas a gente sempre olha o estojo inteiro. Então, a gente pega ali, por exemplo, a gente tem um professor que pesquisa a França, então a gente pega as temáticas da França que eram veiculadas, a gente às vezes tem uma notícia que é prioritária para esse professor, mas a gente pega todas as notícias daquele estojo e cataloga uma por uma, e às vezes surgem algumas que são bem interessantes, e a gente pode colocar numa planilha de destaques que a gente tem, que isso vai ficar posteriormente disponibilizado no BCC, né, de uma forma que dê para já acessar assim, e ver alguns destaques de cada ano, né? Então a gente sempre busca ter essa visão mais ampla também, né? Não ficar só nas prioridades. Mas também tem muita notícia no meio, a maioria, assim, que são coisas bem triviais. Então, um buraco na rua, né? Tinha muita aquela coisa de jornalismo de denúncia no começo, né? Então, apesar de às vezes ficar um pouco chato, também é legal, porque você vê o que era noticiado, o que virava notícia nessa época, que era o bem comecinho do jornalismo. Acho que é isso, né? Pessoal, a gente tem 5 minutos, então aí a gente tem a sua resposta, a gente fecha e já passa. Frederica. Então, vou falar sobre o custo do scanner, né? Ele é importado, então, ele mais ou menos, assim, R$200 mil, mas esse é o custo só do scanner, né? Ele depende de uma estação, de um Mac para funcionar, né? Ele não funciona sozinho. Então, você precisa entender que não é só o scanner, tem a estação Mac e tem o storage, né? Que você vai armazenar, que também é bem custoso. Sim, é um bom scanner para filmes deteriorados, para filmes encolhidos, justamente porque ele não tem uma roldana dentada. Então, ele tem um transporte gentil ao filme. Mas filmes quebradiços, enfim, acho que não dá, né? Porque ele vai se quebrar mesmo na hora de tensionar, não dá. Infelizmente. Aí, nesse caso, a gente teve casos assim recentemente. Não há o que se fazer, fotografar um fotograma, enfim, os que estão ali, e é isso. E aí, respondendo ao Rafael, sim, a gente guarda a sequência CRI, bem, a gente chama de matriz digital ProRes porque é o ProRes que está editado, né, digamos, cropado, na janela correta, com os seus ajustes feitos. Então, é do ProRes que a gente vai confeccionar a cópia BCC. Então, por isso que a gente chama ele de matriz digital, mas o CRI está armazenado. E os projetos também, enfim. E não tenho precisamente para te responder a porcentagem dos sonoros, mas eu posso te dizer que num estojo que tem, em média, 20 telereportagens, 2 ou 3 têm som. Às vezes nenhum tem. Muitos estojos, nenhum tem som. Tá? Acho que foi tudo. Vitor, né? A pessoa que fez a pergunta. Alexandre, desculpe. Alexandre, é legal você comentar que faz parte do SEC, ele está registrado aqui no livro, realmente o SEC é um cineclube que aparece frequentemente, né, na historiografia do cineclubismo no Brasil. E ele está registrado aqui no livro. Mas com relação a esse ponto que você trouxe, bom, a atividade cineclubista, ela, de acordo com a Ancine, ela continua, a institucionalização continua sendo facultativa. Né? Assim, o cineclube não precisa ter um CNPJ de difusão, de cineclube de exibidor, nada disso, né? Basta se organizar regularmente,
para fazer a exibição de cinema. Mas, assim, o que eu queria trazer para você aqui como uma reflexão é, assim, na pandemia, os cineclubes, muitos viraram cineclubes digitais, né? Muitos cineclubes foram para a tela e talvez alguns tenham permanecido. Acho que isso é um ponto da gente pensar como uma atividade ela pode se adequar né, na sua continuidade. E aí tem uma outra provocação que é a seguinte: no Rio, no estado, a gente percebeu que tem uma coisa que foi chamado assim ao longo da pesquisa, né, nas entrevistas eu ouvi dessa maneira: cineclubes de projeto. O que são os cineclubes de projeto? São os sujeitos que se organizaram em torno de uma iniciativa cineclubista só em função da disponibilização do recurso público, né? Então, abriu um edital, o cineclube não existia, e aí ele se organiza ali, junta uma sessão ou outra, fala que tem 6 meses, comprova, pum, e entra. Enquanto muitos cineclubes muito antigos, muitas vezes não conseguem entrar nesse sistema de captação. Então, assim, de fato, isso é um problema político que a gente tem agora, no interior do... A gente não pode chamar de movimento agora, porque pelo menos eu não estou entendendo o cineclubismo nesse momento tão organizado nacionalmente como um movimento, como você bem falou. Mas, assim, sim, isso também é um ponto, né? Quer dizer, isso tem a ver com a estrutura da atividade, né? Com ela mudando. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso está direcionando para uma única questão, que é uma falta de política pública nacional direcionada para atividades como a gente já teve, como foi o Cinemais Cultura, por exemplo, né? Que fundou mais de 1.000 cineclubes, disponibilizando equipamento, disponibilizando capacitação, disponibilizando filmes, né? A gente tinha Programadora Brasil, a gente não tem mais. Então assim, os cineclubistas eles estão se virando nas diferentes gerações. Então, as atividades vão mudando de perfil, a gente vai ter que entender para onde isso vai dar, mas, mais do que isso, a gente vai ter que ser resiliente e se organizar para poder lutar por uma política pública que, de fato, não fale só de dinheiro, né? Eu acho que é sobre isso, um pouco a reflexão. Legal. Queria agradecer de novo a presença da mesa e do público para essa discussão. E lembrar que agora, às 6h15, a gente vai ter aqui a Assembleia da BPA, e com a escritura da carta, né, de Ouro Preto, e da programação de filmes da preservação, às 21h30, a gente vai ter lá no Cine Museu, lá perto da praça, o Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, que é um filme recentemente restaurado também, que dialoga bastante, na minha opinião, na minha humilde opinião, com a Mulher de Todos. E eu acho que é legal assim, ver as duas sessões. Acho que é um filme bem bacana, assim, um pouco menos conhecido. Acho que vai ser uma sessão bem legal também. E agradeço, então, mais uma vez. E é isso. Obrigada.